Bom, meu querido Marco Dharma, com estes foram 15. E adivinha só, meu querido? Nenhum arranhão. Ah, não me olha com essa cara. Você mesmo falou que queria vídeo e não textão, certo? Bom, então eu fiz um videão, bem ao estilo Caminho do Guerreiro. Longo, bastante didático, mas tudo explicadinho nos seus mínimos detalhes. Vamos lá, meu amigo, nós temos muito que conversar. Olá, amigos, meu nome é Marcos Lima. Como podem ver, o canal O Caminho do Guerreiro está de cara nova. Agora tem um logo próprio e uma vinheta. Bom, coisinhas simples, mas que ajudam bastante. Vocês devem estar se perguntando por que estudos marciais e consultoria técnica? Futuramente eu vou fazer um vídeo explicando melhor qual é essa ideia, né? Mas eu vou dar uma breve resumida aqui. Bem, é estudos marciais porque essa é a propósito do canal. Estudar todas as artes marciais, de todos os continentes, de todas as épocas. Vamos estudar a fundo todas as artes marciais para compreendermos a essência de cada uma delas. E consultoria técnica? Bom, desde que eu iniciei o canal, eu estou dando atenção a muitos entusiastas, praticantes, mestres de todas as artes marciais, do Brasil inteiro e de alguns países do mundo afora, como Espanha, Portugal, África e até mesmo no Japão. É, guerreiros, o Caminho do Guerreiro tá rodando o mundo afora, hein? Eu estou muito contente com isso. Foi então que um amigo meu me sugeriu: Marcão, por que você não profissionaliza a coisa? Eu pensei, acho que eu posso tentar. Foi então que eu decidi me tornar um conselheiro, um consultor em cultura marcial. Mas aí você pergunta: oxe, Marcão, mas esse tipo de função existe? Bom, não sei, guerreiros, eu confesso que eu nunca vi, não sei se existe. Se não existe, então eu serei o primeiro. Vai funcionar assim: você tem algum problema com o seu treinamento? Tem dúvida se por acaso você está no caminho certo? Gostaria de conhecer mais a fundo os aspectos culturais da arte marcial que você treina? Gostaria de aprender coisas que o seu mestre não tem tempo de lhe ensinar, que vai fazer a diferença na sua busca pela eficiência total? Ou só gostaria de ter uma longa e produtiva conversa sobre artes marciais? Uma conversa que também pode incluir os seus amigos e colegas de treino? É só entrar em contato comigo que eu vou ajudar como puder. Mas aí você deve estar pensando: ah, Marcão, mas eu gosto de massacrar você no YouTube com os meus comentários maldosos. Eu queria uma ajuda sua, mas fica meio feio pra mim se eu for pedir, não é? Ou então: Marcão, eu adoro o seu canal e adoro os seus vídeos, mas o meu mestre te odeia. Ele falou claramente na academia que se pegar alguém ali falando sobre o caminho do guerreiro dentro da academia, vai expulsar na hora. O que eu posso fazer? Ou ainda: Marcão, eu sou um grande mestre das artes marciais e gostaria de sua ajuda quanto a um caso. Mas, entenda, vai ficar meio complicado para mim, não é? Eu sou um mestre muito conceituado. O que as pessoas pensariam de mim se eu estivesse pedindo ajuda para você, ainda mais os meus alunos? O que eu posso fazer? Guerreiros, fiquem tranquilos quanto a isso. Podem entrar em contato comigo sem problema nenhum, que a sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo. Eu vou atuar no invisível das artes marciais. Ou seja, de forma indireta, nos bastidores. O meu objetivo será elevar o patamar de importância das artes marciais na nossa sociedade. Mas Marcão, você vai cobrar por isso? Ah, com certeza eu vou, guerreiros. Mas não se preocupem, o Caminho do Guerreiro é uma entidade sem fins lucrativos. Graças a Deus eu estou em um bom emprego que por hora me permite ter uma relativa estabilidade financeira. Por isso eu vou pedir valores simbólicos em troca dos meus serviços. Não será nada exorbitante, não vai ser assim nada que vai ferrar o bolso de ninguém. E todo o valor arrecadado vai ser destinado à manutenção do canal, para que eu continue trazendo para vocês conteúdo de qualidade em relação a artes marciais. Eu penso que se vocês, assim como eu, acreditam no meu trabalho, nós podemos nos ajudar. Juntos nós podemos fazer a diferença nas artes marciais. Bem, essa é a ideia da consultoria técnica. Por enquanto, podem entrar em contato comigo pelo Facebook que está na capa do meu canal. Fora isso, meu canal vai continuar por aqui, guerreiros, sendo o mesmo de sempre. Podem mandar aí pedidos de vídeo nos comentários que eu vou atender assim que puder, ok? Bom, no vídeo de hoje eu vou dar uma pequena amostra do meu trabalho como consultor. E farei isso atendendo meus primeiros clientes, ou seja, um monte de pessoas que ficaram bravas com o vídeo que o Núcleo Dharma publicou.
É, Marco, muita gente ficou irritada com o vídeo que você publicou sobre o teste da corrente do Kung Fu. Desde membros da comunidade das artes marciais chinesas, de entusiastas, de fãs e até mesmo de youtubers que você conhece. Esse pessoal me procurou e falou: Marcão, você tem que fazer alguma coisa, isso não pode ficar assim, tá tudo errado o que ele falou sobre a corrente, o cara é tipo o Jon Snow, ele não sabe de nada, nada! Eu falei, tá bom, gente, eu vou fazer um vídeo contrapondo a ideia dele. Alguns até disseram, isso mesmo, Marcão, esmaga ele, feito um inseto, assim, ó, ele tem que ser humilhado. E eu falei pra eles, não é assim que meu canal trabalha. Eu e o Marco temos nossas diferenças de opinião, mas ele é um amigo, ele é um colega da área. Eu e ele atuamos juntos em grupos nas redes sociais que visam combater o charlatanismo marcial. E eu gosto do canal dele, até acho muito legal essa série de teses que ele está fazendo. Ele está quebrando vários mitos referente ao que as pessoas pensavam sobre armas das artes marciais. Portanto, eu vou apenas passar para ele, para os guerreiros que acompanham ele e que me acompanham, a informação correta. E se vocês estão pensando que vocês me contrataram para poder trazer a ilusão de volta, esqueçam! Não é isso que eu vou fazer. Há mesmo várias coisas incorretas no vídeo dele, mas também há outras que estão corretíssimas, que eu vou até complementar aqui. Por isso fique tranquilo, Marco, eu estou aqui para ajudar. Não vou cair também na armadilha de possíveis haters que estão só a fim de ver uma boa treta entre youtubers. Alguns estão querendo só uma boa diversão na internet. Eu sei que você é bastante inteligente também para não cair nessa. Marco, eu tava vendo aqui que você é professor de Kung Fu, Kali e de Kundô do Espaço Núcleo Dharma, certo? Eu confesso que eu fiquei um pouco confuso quando me contaram isso, porque... Qual era mesmo uma frase que o seu grande mestre já disse uma vez? Deixa eu me lembrar... Lembrei! Um soco de karatê é como uma barra de ferro. Um soco Kung Fu é como uma corrente de ferro com uma bola de ferro presa na ponta e faz já! E dói por dentro. Então, né? Também tem uma outra coisa aqui. Onde é que tá mesmo? Ah, aqui. No livro de Velocidade, capítulo 8, versículo do 1 ao 3. O movimento do corpo humano, semelhante a um chicote ou a uma mola encolhida durante o padrão de movimento do golpe, é um fenômeno extraordinário. Ele pode começar com o impulso dos dedos do pé, continuar com o retesamento dos joelhos e do tronco, passar para a rotação do ombro, o impulso do braço e culminar em um golpe seco do antebraço, pulso e dedos. O timing é tal que cada segmento acrescenta a sua velocidade à velocidade dos outros. Hein? Mas de onde será que ele tirava essas ideias? Bom, eu vou deixar para comentar isso aqui no final do vídeo. Tenho várias outras coisas para comentar antes. Sei que meus vídeos são um pouco longos, são um pouco extensos, mas aguenta aí que no final a gente volta nessa parte, ok? Bom, depois dos esporros que eu dei do pessoal que me chamou para essa missão, eu também comentei assim com eles. Vocês fizeram muito bem em contratar os meus serviços, pois se vocês não sabem, eu também sou um especialista em armas. E eles perguntaram, ô louco Marcão, mas como é que você também virou esse especialista em arma, rapaz? É muito simples. Eu fiquei assim assistindo todas as temporadas do programa Desafio Sob Fogo do History Channel. Brincadeira, gente. Mas é sério, eu manjo bastante dessa área. Isso é uma coisa que todos na comunidade das artes marciais concordam. Bom, todos não, né? Sempre tem um que vai discordar. Mas a maioria que é realmente relevante nas artes marciais concorda e isso me basta. Enfim, eu estudo sobre as artes da guerra desde criança. Sempre me interessei por equipamento bélico, veículos de guerra e táticas militares. Apesar de eu não ter tido a oportunidade de servir o exército brasileiro. Tanto que a minha especialidade são armas brancas, guerreiros, não são armas de fogo, tá? Mas já deixei na minha agenda aí
uma oportunidade para eu poder estudar também as armas de fogo, fazer cursos de tiro, para também me especializar nessa área. Enfim, eu estudei desde criança, lendo vários livros e enciclopédias sobre o assunto, que inclusive vou até recomendar uma aqui muito boa. Ó. Tem, por exemplo, essa aqui, ó, Armas, uma história visual de armas e armaduras. Essa enciclopédia foi feita em associação com o Royal Armouries Museum, né, que é o museu inglês sobre armas, museu britânico na verdade, né? Muito bom, enciclopédia fantástica sobre armas. Olha só, guerreiros, ela é muito legal, fala sobre armas, a composição de como elas são feitas, as finalidades. É uma enciclopédia fantástica, recomendo que vocês adquiram assim que puder. Esse é um dos pontos fortes no meu ramo de consultoria. Já dei pequenas palestras e pequenos seminários em várias academias de artes marciais. Talvez agora, com a repercussão do canal, quem sabe eu consiga fazer isso numa escala maior. Mas aí vai do interesse de vocês, guerreiros, é só me contatarem, beleza? Eu também sou um colecionador de armas. Vejam. Como podem ver, eu tenho armas a granel, oriundas de várias culturas guerreiras ao redor do mundo. Com exceção de algumas delas que são para meus treinos de formas, de Kung Fu e de outras artes marciais, todas são funcionais para a batalha. Uma outra exceção que eu quero destacar aqui, Marco, é essa Kusarigama, que eu ganhei há um bom tempo atrás. Você disse que estava planejando fazer um vídeo sobre essa arma, né? Se a Kusarigama que você for usar for essa daí, não perca o seu tempo. Não vai funcionar porque é feita de um alumínio bem barato e não vai aguentar o tranco. Mas todas as outras foram rigorosamente testadas e, para minha satisfação, todas elas se saíram muito bem. Bom, com exceção dessa aqui, né? Eu testei ela contra uma árvore morta, arremessei contra a árvore, o tronco rachou e tudo, mas não congelou o tronco. E eu fiz assim e ela não voltou para minha mão. Mas fora isso, é boa. Eu pergunto, quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não! Mas falando sério agora, guerreiros, eu vou parafrasear aqui God of War, né? Numa das cenas do jogo, é um pequeno spoiler, mas não vai afetar a dinâmica do jogo não. Em uma das cenas, Kratos está chegando ao cume de uma montanha com seu filho Atreus. Quando ele percebe uma coisa e fala, Atreus, vem cá. O que foi, pai? A sua aljava quebrou. Ah não, tudo bem, eu levo assim mesmo. Falou, não, vem aqui. Aí o Kratos vai lá e conserta a aljava. E ele fala uma frase que para mim é épica, é interessantíssima. Ele diz, nós suportamos a dor, não equipamentos com defeito. É desse ponto que nós vamos partir. Porque toda a cultura guerreira, seja ela romana, europeia, oriental, todas as culturas, todos os reinados, todos os exércitos tinham o seu mestre ferreiro, seu mestre de armas. Hoje ele é conhecido no exército como cabo armeiro. Ele é o profissional que repara, modifica, projeta e fabrica armas. Geralmente em qualidade industrial, mas também artesanal. Eles não apenas trabalhavam na linha de produção, mas também davam pequenos feedbacks aos seus superiores sobre o básico das armas, para que eles pudessem transmitir para os seus soldados. E eu vou dar um feedback para você e para os guerreiros que nos assistem. Vai ser o básico do básico que todo guerreiro, sem exceção, precisa saber sobre armas. Ele se divide em 4 tópicos. Bora lá? Essa é a primeira pergunta que vocês precisam fazer sempre. Marco, você disse que o vendedor da famosa loja especializada no assunto, que eu até imagino qual seja, você falou que ele disse para você que era uma arma feita de ótima qualidade, própria, funcional para as batalhas, certo? Que destruía tudo que tocava e coisas desse tipo. Pelo visto, você se esqueceu dos ensinamentos do grande mestre Senhor Barriga. Entender com esse exemplo. Não acredite em tudo que ouve. Por isso que é importante você conhecer o material que compõe uma arma de boa qualidade. Um vendedor não é um médico. Ele não está preocupado com você. Ele está preocupado com o lucro dele. É a única coisa que ele está preocupado. Então não é um presente. Vai lá, pega o cavalo, escancara a boca dele e olha dente por dente. É um direito seu, você está pagando por isso. Uma coisa eu garanto para você, Marco. Uma coisa você está certo. Isso aqui não é a corrente do Kung Fu. Isso é a corrente do Kung Fu.
Marco, olha só a diferença nos cabos. Olha a diferença de grossura. Olha também a diferença dos elos. Olha só. É como aquela sua que você adquiriu, mais parruda, mais grossa. Olha a diferença também dos anéis que seguram os elos. E principalmente, olha a diferença dos projéteis. Olha só. Olha só a diferença? Vou deixar as duas aqui comigo para eu explicar algumas coisinhas. Mas Marcão, onde é que você conseguiu essa monstruosidade, cara? Essa corrente toda marombada aqui? Bem, essa é uma autêntica corrente do Kung Fu importada da China. Alguma vez você já esteve na China, Marco? É, eu sei. Eu também não. Mas eu tenho um amigo, mestre do Kung Fu, que está numa situação financeira bem melhor do que a nossa, e ele vai para a China todo ano. Vai lá fazer treinamentos, vai fazer compras, o cara vai curtir a vida Kung Fu lá na China. E ele estava atrás de uma corrente, mas uma corrente verdadeira. Então ele foi a trocentas lojas em Pequim, em Cantão, em todo lugar que você pode imaginar. Os lojistas recomendaram para ele uma loja que fica no vilarejo de Shaolin, bem ali na base do templo, ali no pé da montanha ali. Tem uma loja lá que não é apenas uma loja, mas é também uma forja de armas. Os melhores forjadores da China ficam lá vendendo armas. O grande diferencial é que você pode ver a sua arma sendo forjada. Você pode até fazer um teste ali mesmo. Os caras dão para você uma lima, ou então você pode levar a sua. Ou então grosa, né, como chama lá no Rio de Janeiro. Eles falam lá, ó, pode fazer o teste aí, ó. Vê se a arma não é boa. Só que assim, arma boa custa dinheiro, muito dinheiro. Eu não sei quanto você pagou nessa sua arma, mas eu vou chutar assim uns 200 reais, 400. Esse meu colega falou pra mim, Marco, sabe quanto é 200, 400 reais na China? Nada, nada em absoluto. Uma dessa aqui eu não me lembro quanto ele pagou, mas ele pagou em dólares e não foi nada barato. Porque ele acabou nem comprando nessa loja de tão caro que era. Ele voltou para as lojas na cidade grande, procurou até não querer mais, achou uma loja que eles foram lá no fundo da loja, bem lá no fundo, a mulher lá procurou nas caixas e encontrou os 2 últimos exemplares e vendeu para ele. E aí ele me presenteou com essa, até também com o objetivo também de fazer esse vídeo. Obrigado, eu agradeço pelo presente. Enfim, como eu sei que isso aqui é uma arma de boa qualidade, você precisa saber o material que essa arma é feito. E como que você faz isso? Você saca a sua arma, né? Saca a sua lima. Se esse dono da loja que você comprou falou que era uma arma de qualidade, fala pra ele, ah é? É uma arma de qualidade? É sim, uma arma de qualidade. Posso fazer o teste? Eu duvido que ele vai deixar você fazer. Ele não vai permitir que você use a lima para fazer o teste. Por quê? Quando você pega uma lima como essa, que é triangular, ó, eu vou passar aqui com força nessa corrente, ó. Olha aí, ó. Um mero arranhãozinho. Agora nessa aqui, ó, nessa mais fina, ó. Aí, ó, mal passei, tá esfarelando toda aqui, ó. Por quê? Uma arma boa precisa ser feita de aço. De aço. Esse aqui não é o aço artesanal feito na forja, é um aço industrial, mas é um aço. Marco, com todo o respeito da palavra, eu preciso afirmar que a arma que você comprou é uma grande bosta. Sabe por que ela é uma grande bosta? Se a sua arma fosse feita de aço, pode ser o aço mais vagabundo que existe. Aquele aço assim que não tem nada de teor de carbono, não foi nem temperado. Se fosse o aço mais vagabundo do planeta, ela não poderia ter se quebrado no tijolo. Nem deveria nem chegar perto disso. Mas se ela quebrou no tijolo várias vezes, como você mostrou, ela não prestava. Se você passa a lima com força, você consegue ver a dureza do aço. Você consegue ver a qualidade da têmpera. Se ele foi bem temperado, se ele foi bem forjado, se durante a têmpera eliminou todas as bolhas de ar que tinha dentro da peça. Agora, se você passa a lima de uma arma dessa e ela começa a esfarelar, você vê que isso daqui foi feito com certeza de armônio ou então de Zamaki. Metais que os chineses adoram usar. Adoram fazer esse tipo de arma com esses metais. Outro teste que você tem que fazer é o teste de peso. Marco, se você soubesse, cara,
A diferença de peso entre essas duas armas aqui, cara, é gritante. Então, da próxima vez que você for numa loja, não escuta nada que o vendedor está dizendo. Pega e testa o peso. Depois, pega uma lima, se ele deixar, e raspa ali. E vê do que essa arma é feita. É a primeira coisa que tem que fazer. Uma curiosidade aqui sobre como as armas são feitas, né? Vamos pensar aqui numa espada. Espadas geralmente são feitas de aço damasco ou titânio. Qual é a característica desse tipo de aço? Parafraseando aqui o mundo de Bickman, né? Quando ele explicou sobre os ossos, né? Esse tipo de aço é extremamente forte e fantasticamente leve. Por quê? A espada precisa ser leve, precisa ser rápida. Ela tem que ser bem rápida para cortar, porque ela é uma arma de corte. Já correntes com pesos não são uma arma de corte, elas são umas armas contundentes, ou seja, essa arma tem o objetivo de esmagar, de rachar o crânio. Então é uma arma que precisa de peso, ela tem que ter peso, se não tiver peso nem adianta. Normalmente esse tipo de aço industrial é o mesmo utilizado na fabricação de martelos, de machados. São aços que geralmente contêm pouco carbono para deixar mais duro, mas também não é uma regra, né? Hoje em dia tem aços que são feitos assim com alto teor de carbono também. O que diferencia é a têmpera, né? A qualidade da têmpera. Existem têmperas que deixam mais macias, como é o caso das espadas, que tem uma têmpera bem seletiva assim para deixar macia, para que a espada golpeie e entorte, mas ela volte para o lugar, para poder ter uma absorção melhor de impacto. Mas isso aí é uma coisa que varia muito. Mas o essencial é que ela tem que ser feita de aço, ela precisa ter peso. Sem peso ela não vai ter eficácia, ok? Vamos para o tópico seguinte. Marco, me diz uma coisa, quando você compra uma bicicleta na loja, você já sai da loja pedalando ela? Não. Você não faz isso, eu não faço isso, ninguém faz isso. Seja na loja ou em casa, a primeira coisa que nós vamos fazer na bicicleta é ajustar o selim do tamanho que a gente gosta, ajustar a posição dos freios e a pressão que a gente exerce neles da forma que a gente gosta, colocar os acessórios que nós gostamos, como suporte para squeeze, uma buzininha e etc. Nós vamos deixar a bicicleta do jeito que a gente gosta. Da mesma forma que um carro, que a gente ajusta a posição do banco, ajusta a posição do retrovisor, faz vários ajustes nos nossos veículos para deixar como a gente gosta. A mesma coisa vale para as armas. Nenhuma arma você pode pegar no ferreiro e já sair para a batalha. Você tem que customizar ela do jeito que você gosta. A sua moda, ela tem que estar íntima a você. Isso é muito importante. E foi o que eu fiz com essa aqui. Não só eu chequei com a lima se estava tudo beleza, mas também eu olhei aqui elo por elo, um por vez. Se tivesse alguma falha na solda, eu ia levar imediatamente para um serralheiro soldar. E se eu checasse alguma falha na têmpera com a lima, eu temperaria de novo. É muito importante, a arma tá do meu gosto. Outra coisa que eu fiz extremamente importante para essa arma. Veja só, Marco. Como você pode ver, eu revesti o cabo com uma tira de borracha bem grossa mesmo. E finalizei assim, selando ela com silver tape. Para quê? Para melhorar a empunhadura. Porque em momentos de batalha ou até mesmo de treinamento, bate uma ansiedade, a minha mão começa a suar, a arma escorrega da minha mão. Então isso aqui vai permitir que ela não escorregue da minha mão e ao mesmo tempo vai dar uma firmeza, vai dar uma pegada melhor. E outra coisa, Marco, eu já percebi que a arma que você comprou era uma grande bosta no momento em que eu percebi que o cabo não tinha isso aqui, ó. Você tá vendo esse aqui, ó? Esse furinho não é um enfeite. Ele é uma coisa essencial para essa arma. Eu já falo para vocês, guerreiros, se vocês comprarem uma corrente que não tiver esse furinho no cabo, não comprem. Mas por quê? Eu explico. Esse buraco serve para você colocar isso, uma alça de segurança. Mas para que ela serve, Marcão? Para isso aqui, ó. Você vai colocar dentro da sua mão, tá vendo? Ó. Se eu já tenho
esse cabo revestido que vai impedir que a arma escape da minha mão, eu já tenho também essa alça para dar esse auxílio. Mas ela não serve apenas para isso. Marco, isso eu vou mostrar para você no próximo tópico, tá? Você falou que você precisaria fazer muita força no pulso, porque eu notei ali que você estava girando a arma só com o pulso. Que você precisa fazer muita rotação de pulso para ela poder ganhar força. Tá errado, Marco. Tá errado. Não é para isso. Não é assim que se usa essa arma. Você vai usar o pulso? Vai. Mas não tanto quanto você imagina. Na verdade, você quase nem vai usar o pulso. Se você usasse só o seu pulso para poder girar uma coisa com esse peso, seu pulso ia se partir na hora. Você vai girar a corrente com todo o seu corpo, com todo o seu braço e com todo o seu pulso. Tudo tem que trabalhar em conjunto. A alça vai servir para isso. Você vai girar o braço e a arma vai acompanhar o seu braço, junto com a sua pegada, junto com o seu pulso, com tudo ela vai acompanhar. Vocês ficam pensando, eu pensava que o martelo do Thor tinha aquela alça para ele poder girar e poder voar junto. Não, aquilo é uma alça de segurança no real. A ficção é ele voar com a arma, né? Mas aquilo é uma alça de segurança. Se vocês pesquisarem em alguns modelos de chicote do Indiana Jones, ele tem essa alça de segurança. Todo martelo, toda massa, todo machado, uma boa parte dessas armas sempre vai ter uma alça de segurança, porque essas armas têm muito peso, é muito fácil ela escapar da mão, você perder o controle dela, você girar e você mesmo se perder. Para isso que tem alça de segurança e para isso que os cabos são revestidos. É importante você customizar a arma ao seu gosto, porque você precisa, da mesma forma que você precisa de treinamento, uma armadura e um bom equipamento para a batalha, tem que fazer o mesmo com a sua arma. Ok? Para o próximo tópico. Sem um treinamento antes, só se ele for louco da cabeça. As armas são divididas em 5 categorias: armas longas, armas médias, armas curtas, armas articuladas e armas secretas ou especiais, né, dependendo da tradução. As armas longas são as lanças, as alabardas e os bastões. As armas médias são as espadas, os facões e as cimitarras. As armas curtas são as facas, as adagas e os punhais. As armas articuladas são os nunchakos, os chicotes e as nossas duas amigas aqui. E as armas especiais ou secretas são as shurikens, as facas de arremesso e pode incluir também a zarabatana e o arco e flecha. Mas Marcão, por que elas estão separadas assim? Nível de dificuldade. Naquela época das guerras, os soldados mais inúteis ficavam na linha de frente com as lanças. Os soldados um pouco mais habilidosos ficavam na linha de trás com as espadas. Os soldados mais habilidosos ainda ficavam com as facas. E os soldados ainda bem mais habilidosos lá atrás com as armas de arremesso. Por que essa ideia? Uma arma longa, que é uma lança, um bastão, é uma arma que você tem controle total dela. Você a controla totalmente, 100%. Além de você ter o controle total, você tem uma ampla variação de ataque e de defesa e principalmente de você manter o seu inimigo à distância. Manter ele numa distância bem longa. Então aqui você está bem seguro e bem armado. Você não precisa de muita habilidade para utilizar a lança. É por isso que nas escolas de artes marciais, não sei se todas, né? Mas na minha funciona assim. A primeira arma que a gente aprende são sempre as armas longas. Porque a gente tem pouca habilidade, então a gente tem que utilizar uma arma onde vamos ficar o menos expostos possíveis. Quando você se graduou um pouco mais, aí você vai passar para as armas médias, que são as espadas. No caso, vamos supor que o inimigo conseguiu furar a primeira linha de defesa. Então, os que estão na linha de trás vão pegar eles com as espadas. A espada você já tem uma gama maior de ataque e mais possibilidades de defesa. Mas inevitavelmente você está mais exposto. O inimigo está mais próximo de você. Então você vai precisar de mais habilidade, tanto para você se defender como para você atacar o inimigo. E assim como a lança, você tem o controle total da arma. Você pode controlar 100%, totalmente. Na terceira linha ficavam os homens armados com os punhais e as adagas e as facas para poder abater os inimigos que estão mortos, né? Mas também se eles conseguissem furar a segunda linha, você teria que se virar com a sua arma curta.
Não vamos nos iludir, essa arma não é capaz de defender de uma espada ou de uma lança. Então é necessário você ter muito mais habilidade para poder utilizá-la. Na verdade, além de habilidade, você teria que ter muita coragem, porque você estaria se expondo ao adversário. Você está jogando a sua vida em risco, está entrando dentro do cara com uma arma bem curta. Então é necessário muita coragem e muita habilidade. Mesma coisa, você tem controle total da arma. Controle absoluto dessa arma. Se graduou um pouco mais, ficou mais habilidoso, agora os problemas começaram. Você vai pegar a arma articulada. A arma articulada é diferente das outras. Por quê? Você só controla 50% dela. Diferente dessas outras armas que você tem controle total, você só vai controlar metade dela. Vamos ver aqui o Nunchaku. Aqui eu estou segurando ele, ó, e estou girando. Ou seja, eu tenho controle total. Não, eu tenho controle de 50% dessa arma. Estão vendo? Aqui eu estou controlando metade da arma. A outra metade está aqui, ó. Tem vida própria. Está andando sozinha. Como é que eu vou controlar isso? É por essa razão que em todas as academias de arte marcial você raramente vai ver uma pessoa se ferindo com a sua própria lança, sua própria espada ou sua própria faca. Mas num Nunchaku ou qualquer outra arma articulada, toda hora você vê acertando a cabeça, acertando as partes baixas, ele fazendo um movimento errado e se atingindo. Por quê? Você só controla metade dessa arma. Armas articuladas são muito difíceis por conta disso. Elas são sempre associadas a serpentes, a cobras, porque elas são traiçoeiras. Elas podem picar você. Porque aqui você está controlando só 50% dela. A outra parte ganhou vida própria. Olha aí, ó. Quando você atinge um grau muito elevado de habilidade, que é um grau quase mestre, você vai utilizar as armas de arremesso, que são as armas secretas ou especiais. A partir do momento em que você tem uma arma dessa, você só tem controle dela no começo. Quando você arremessa essa arma, ela saiu da sua mão, foi embora. Você perdeu o controle dela. Então, essa arma é muito mais difícil de ser manejada porque ela depende de muitos outros fatores. Depende do fator variação do vento, ambiente, probabilidades. Então, a partir do momento que você jogou essa arma fora, você arremessou a sua arma, acabou o seu controle. Você pode dar uma direção para ela, mas se ela realmente vai funcionar ou não, fica muito a sabor do destino, fica dependente dele. Então é preciso de muito mais habilidade para que isso aqui tenha alguma efetividade. Entenderam? Armas articuladas são muito difíceis de serem manejadas por conta disso. A arma articulada não é arma de defesa pessoal, nem deveria ser. Por isso que se vocês forem nessas lojinhas que vendem armas de defesa pessoal, vocês vão encontrar faca, vão encontrar soco inglês, vão encontrar bastão retrátil, vão encontrar arma de choque, vão encontrar centenas de armas para defesa pessoal urbana. Mas isso aqui vocês não vão encontrar lá. Não é uma arma de defesa pessoal, não é uma arma de fácil manejo. Eu concordo com o Marco num ponto. Não dá para utilizar isso aqui numa área urbana. Não dá, por exemplo, para usar isso aqui num metrô lotado, num corredor de ônibus, numa área que está lotada de pessoas, porque ela vai acabar enroscando em alguma coisa. Não. Isso aqui só funcionaria se estivesse numa batalha que já está acontecendo, eu saco a arma, giro lá e eu vou lá naquele campo de batalha, bem amplo, bem aberto, aí a arma teria uma boa efetividade. Eu vou demonstrar uma coisa para vocês assim com o chicote, que é importante a gente verificar. Vamos lá? Perceberam? Qual que é a ideia de uma arma articulada? Marco, isso que você falou de que você precisa girar o pulso para poder gerar força, tá errado, tá? Não é para isso que o giro serve. Sim, quando você gira a arma para dar uma força, também, mas não é a finalidade disso. O que acontece? Quando você gira a arma, você vai começar a sentir uma força assim que está puxando o seu braço. Mas vai chegar uma hora que você vai girar tão rápido que você não vai mais sentir o braço puxar. Nós chamamos isso de ponto morto. Quando você está girando, de repente, ó, você sentiu que não tem mais força, é agora. Você joga o pulso, pá! Esse é o tempo da arma. É um tempo difícil de pegar, você tem que ter uma sensibilidade grande. Mesma coisa aqui, quando eu fiz as 5 chicotes. Eu segurei, joguei, deu aquele peso, né? Aquela tração.
Aí quando o peso chegou aqui, ó, acabou o peso. É agora. Pá! Entendeu? Ó? Pá! Pá! Esse é o tempo. Isso também funciona com o nunchaku. É a ideia do chicote do nunchaku, né? Sem peso, ó. Pum! Pum! Ou então você está girando aqui, ó. Ou você tem que ter aquela sensibilidade, ó. É agora. Pum! Gira, gira. Pum! É agora, entendeu? Nessa parte aqui, ó, que você sentiu que não tem mais peso, é o ponto morto. É aqui que você explode. É assim que se golpeia com a corrente. Não é apenas girar e jogar. Não, você tem que girar, achar o ponto e pum! E aí você explode. É assim que se lida com as armas articuladas. Por isso que elas são complicadas. Tem que ter uma sensibilidade grande para detectar esse exato momento que é o ponto morto. É onde você vai explodir com o pulso. Então é necessário habilidade, é necessário muito treinamento para poder usar essa arma. Eu não tenho esse treinamento, eu treino essa arma de vez em quando. É necessário uma dedicação muito forte a essa arma. Não é qualquer pessoa que consiga utilizar. Por isso que se viesse um colega meu que trabalha na padaria, nunca treinou nada, e fala assim, Marcão, tem uma boa arma que eu posso utilizar para me defender? Eu não vou dar isso aqui para ele. Ele vai se matar com um negócio desse. A arma é mais um risco para ele mesmo do que para os outros. Isso aqui é uma arma que precisa de habilidade. Bom, esses são os tópicos, mas eu vou dar um tópico bônus aí. Não está no meu curso, mas é mais uma opinião minha. Vamos lá? Marco, a respeito dos seus testes, como eu falei, eu acho eles muito legais. Só que assim, isso eu, tá? Eu não sou a favor que você fique testando essas armas nesses tijolos de alvenaria, não. Porque eles simulam muito pouco um corpo humano. O corpo humano, como você deve ter aprendido nas aulas de biologia no ensino médio, é composto de 70% água. Ele também tem carne, ele tem pele, músculos, órgãos, ossos. Ele tem uma série de coisas que isso aqui não tem. Raramente você vai encontrar algum elemento que compare ao corpo humano numa coisa como essa. Não é um bom lugar para fazer um teste. Ah, Marcão, mas o que seria um bom teste? Eu fazer que nem na era Tokugawa, dos samurais, onde eles pegavam corpos de condenados à morte para poder fazer o teste de espadas? Não, não é isso também. Ah, então eu vou ter que ir num cemitério, exumar alguns cadáveres e fazer o teste? Não, menos ainda. Por favor. Já sei. Eu vou no açougue comprar carne de porco. Basta eu comprar 1 kg de bacon, 1 kg de panceta de porco, porque a carne do porco é muito similar à carne humana. E aí eu posso testar as minhas armas ali. Ou, se for o caso, eu até compro costela de boi, né? Compro aquela costela de ripa bem grande e faço os testes. Não, isso também não. Eu prefiro mais que você ou que qualquer outra pessoa faça um bom churrasco com essas carnes. Eu não sou a favor assim do desperdício de comida, né? Sendo que falta para tanta gente. Mas uma coisa é fato, Marco. Você tem que testar essas armas em carne. É em carne que você vai bater, não exatamente num tijolo. Então o que eu recomendo? Faça um teste nisso aqui, ó. Um bom pedaço de gelatina balística. É uma gelatina que imita muito bem o corpo humano. Chega muito próximo do corpo humano. As indústrias armamentistas utilizam essa gelatina para fazer os testes. E olha que isso é uma coisa que os seus fãs, os seus seguidores já sugeriram para você fazer. Mas eu vi que você respondeu, eu não tenho dinheiro para poder fazer teste com gelatina balística, mas o Caminho do Guerreiro está aqui para ajudar. Marco, o que mais você vai encontrar no YouTube são vídeos ensinando a fazer gelatina balística caseira, como essa daqui. Eu vou deixar 2 links aqui na descrição do vídeo. Um vídeo muito bom de uns garotos aí que tem um canal chamado Os Reis do Gatilho e também Área Secreta. Eles ensinam como fazer a gelatina balística caseira. É como essas mais caras que a indústria da bala utiliza? Não, mas chega muito próximo dessa qualidade. É uma qualidade ótima, é perfeito para fazer os testes. E o mais legal, você não vai gastar nem 20 reais para fazer um bloco como esse. E ele realmente simula muito bem o corpo humano. Ó que legal. Porque vamos e convenhamos, né? Uma coisa é você testar nisso aqui, ó. 100% duro. A outra coisa é você testar nisso aqui, ó. Ó, como é que é mole, ó. O nosso corpo humano é assim, ó. Você bate, ó, empurra, que nem uma mola. Então é aqui que é legal de testar. Como será que a corrente se sairia contra isso aqui? Vamos fazer o teste?
Bom, Marco, o efeito não foi lá dos mais desejáveis. Viu só como é que é bom fazer os seus testes? Olha só. A gelatina deu um pequeno racho nessa parte e outro aqui, ó. Também fez esse buraco. Mas no mais ela continua bem inteira, né? Mas temos que pensar também que pode ser que esse molde que eu fiz é muito grosso. É muito grosso, ó. Talvez ia ter uma quantidade muito excessiva de carne para poder causar algum dano mais sério do que apenas um rasgo na pele. Uma outra ideia legal que você pode fazer nos seus testes, Marco, é essa aqui, ó. Você pode pegar um cano de PVC bem fino e você coloca no molde onde está essa gelatina quando ela estiver no seu estado líquido, com uma quantidade menor de gelatina. Aí você vai poder estar simulando carne e osso por dentro. Seria um teste bem mais realista e bem mais legal de fazer. Bom, Marco, então é isso. Essa é a resposta aí que eu quis dar ao seu vídeo a pedido de algumas pessoas. Pessoas essas que, na minha opinião, estão te interpretando mal, estão agindo errado, porque eu acho que os seus testes muito legais. Tudo que eu queria era apenas dar uma orientação para você, como você já me deu uma vez. Eu gostei muito do seu vídeo sobre Wing Chun contra MMA. Gostei tanto que até fiz fazendo alguns comentários sobre esse vídeo que ficou ótimo. Você já me ensinou uma vez. Agora, nesse caso, eu estou ensinando a você. Estou te dando algumas dicas para melhorar os seus testes. Continue com os seus testes. Você estava equivocado em algumas coisas, como eu mostrei, mas você está no caminho certo. Você está fazendo uma coisa fantástica, que muitos mestres deveriam fazer. Testar algumas armas na prática, ver se algumas técnicas contidas nas formas são funcionais, ou se não poderia haver algumas melhorias nessa parte. Eu só penso assim que você, assim como eu, que é um professor de artes marciais, deve entender como funcionam as armas para poder orientar o pessoal que compra. Porque muita gente não tem o poder aquisitivo que eu tenho, que você tem. Tem pessoas que têm poderes aquisitivos ainda muito menores do que os nossos. Eu acredito que nossa missão como professores de artes marciais é ensinar os nossos alunos, os nossos guerreiros que nos acompanham, a transformar essas porcarias aqui em armas mortais. Porque um professor de defesa pessoal que realmente manja mesmo da coisa, ele vai conseguir transformar, por exemplo, um pedaço de jornal numa arma mortal. Uma caneta se transforma numa arma, um lápis, coisas assim do dia a dia. Porque às vezes é o que a pessoa vai ter à mão. Eu quis mostrar para as pessoas que também armas boas custam caro. Essas coisas que virem na internet são apenas improvisos, não são armas realmente propriamente ditas, né? Agora eu tenho um pedido para fazer para você, Marco. Assim como algumas pessoas da comunidade das artes marciais chinesas. Nós queremos que você treine a corrente. Treine muito a corrente. Por quê? Para você fazer um vídeo melhor, para você poder apresentar uma coisa mais convincente, para você fazer uma contraproposta? Não. Porque você não faz ideia do quanto a corrente é importante. É a arma mais importante das artes marciais chinesas. Mas por que isso? Agora eu e você vamos voltar lá no começo, quando eu falei sobre o Bruce Lee, sobre a frase do Bruce Lee. O que Bruce Lee quis dizer com isso? Quando ele falou que nós temos que fazer um movimento de chicote. Lembra como é que era o soco dele? Pau! Né? Que ele batia. Ou então o chute faca do pé. Pá! Que ele dava, bate e volta. É o que ele queria dizer assim sobre o efeito chicote, né? Qual é a ideia? Seu corpo é o cabo. O seu braço é a corrente. E o seu punho é a sua bola de ferro. Então, joga o corpo, joga o braço, deixa o braço completamente mole e relaxado e endureça só no momento do impacto. Pau! Não é? Como é que se chama o soco do Wing Chun? O soco corrente. Estica e relaxa, estica e relaxa. Pau! Vamos pensar também no estilo Hungar, estilo Chorifá. Pum! Pau! Pau! Entendeu? Joga o braço relaxado e solto. Joga o braço relaxado. Isso é a essência das artes marciais chinesas. O seu corpo se transforma numa corrente, se transforma num chicote. Você joga o braço totalmente relaxado e só endurece no impacto. Pum! Se você não treinar a corrente, se você não pegar essa técnica eu expliquei do ponto morto, de você explodir no momento certo, você não vai compreender a essência das artes marciais chinesas. Para ser sincero, nem o Jeet Kune Do. Porque o Jeet Kune Do, o alicerce do Jeet Kune Do são as artes marciais chinesas. Ah, mas Bruce Lee treinou boxe, Bruce Lee também treinou jiu-jitsu.
Sim, mas a essência da técnica dele era o golpe corrente, o golpe chicote. Bruce Lee acreditava nisso, ele acreditava no corpo relaxado que explodia e golpeava no momento certo. É o diferencial das artes marciais chinesas, é o diferencial do Jeet Kune Do. Precisa compreender essa técnica, ela é extremamente importante. Então é isso, Marco. Esse vídeo foi apenas para dar uma dica para você continuar com os seus testes, continue com eles aí, segue firme no caminho dos testes, com certeza a gente vai continuar acompanhando. Eu só peço assim para que você leve tudo que eu falei em consideração, para que você possa melhorar nos testes, poder até desenvolver um pouco mais nessa ideia. Porque assim como você, eu também estou buscando isso. O caminho do guerreiro, o caminho das artes marciais, ele é eterno. Ele é uma busca inconstante pela perfeição, é uma busca constante pela compreensão. Vocês entenderam, guerreiros? Essa é a minha ideia, essa é a minha proposta no meu ramo da consultoria. Eu quero ajudar as pessoas que treinam artes marciais e que gostam de artes marciais. Os meus serviços estão aí à disposição. É sempre bom vocês terem uma segunda opinião, uma visão paralela, uma pessoa de fora que está tão interagindo nesse tipo de mundo que pode contribuir de uma forma que vocês nem imaginam. Então, eu estou à disposição, guerreiros. Quando precisarem é só me contatar. Espero que tenham gostado, fiquem com Deus. Bons treinos.